Seção 8 dos juízes de direito. Artigo 85. Os juízes de direito integram a carreira da magistratura e exercem a jurisdição comum estadual de primeiro grau nas comarcas e juízos, segundo a competência determinada por lei. Artigo 86. O Tribunal de Justiça, através de seu órgão especial, designará juízes de entrância especial com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo 1º. A designação prevista neste artigo só pode ser revogada a pedido do juiz ou por deliberação da maioria absoluta do órgão especial. Parágrafo 2º. No exercício dessa jurisdição, o juiz deverá, sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, deslocar-se até o local do litígio. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça organizará a infraestrutura humana e material necessária ao exercício dessa atividade jurisdicional. Seção 9. Dos juizados especiais e dos juizados de pequenas causas. Artigo 87. Os juizados especiais das causas civis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo terão sua composição e competência definidas em lei, obedecidos os princípios previstos no artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas, a que se refere o artigo 24, inciso 10 da Constituição Federal. Seção 10. Da Justiça de Paz. Artigo 89. A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos remunerados eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, e tem competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Seção 11. Da declaração de inconstitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 90. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais contestados em face dessa Constituição ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição no âmbito de seu interesse. Inciso 1. O governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa. Inciso 2. O prefeito e a mesa da Câmara Municipal. Inciso 3. Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. O Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5. Entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso. Inciso 6. Os partidos políticos, com representação na Assembleia Legislativa, ou em se tratando de lei ou ato normativo municipais na respectiva Câmara. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. Quando o Tribunal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, a quem caberá defender, no que couber, o ato ou o texto impugnado. Parágrafo 4º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias à prática do ato, que lhe compete ou início do processo legislativo, e, em se tratando de órgão administrativo,
para sua ação em 30 dias, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, como objeto de ação direta. Parágrafo 6º. Nas declarações incidentais à decisão dos tribunais, dar-se-á pelo órgão jurisdicional colegiado, competente para o exame da matéria. Capítulo 5. Das funções essenciais da Justiça. Seção 1 do Ministério Público. Artigo 91. O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Artigo 92. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe na forma de sua lei complementar. Inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 3. Adquirir bens e serviços, efetuar a respectiva contabilização. Inciso 4. Propor à Assembleia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos subsídios de seus membros, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no artigo 169 da Constituição Federal. Inciso 5. Prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 6. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. Inciso 7. Compor os órgãos de administração superior. Inciso 8. Elaborar seus regimentos internos. Inciso 9. Exercer suas competências dela decorrentes. Parágrafo 1º. O Ministério Público instalará as promotorias de justiça e serviços auxiliares em prédios sob sua administração. Parágrafo 2º. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvadas a competência constitucional dos poderes do Estado.